Olá, a história que irei contar aqui aconteceu com o avô do meu esposo no ano de 1970, no estado do Espírito Santo, em um lugar chamado Arraial do Café, na cidade de São José dos Calçados. Um lugar de muita mata, montanhas e sítios, cercado de muitos mistérios. Era normal se deparar com o sobrenatural por lá. Coisas espirituais assombrosas se ouviam e se ouvem falar até nos dias de hoje. O avô do meu esposo sempre contava algumas histórias vividas por ele durante o tempo em que ele trabalhou plantando e colhendo os grãos de café. Ele andava a cavalo alguns poucos quilômetros até chegar no cafezal. Era da colheita do café que toda a sua família sobrevivia. Ele saía de casa por volta das 4 horas da manhã para estar no trabalho às 5 horas. A vida era dura, mas ele já estava acostumado com aquela rotina. Sua esposa acordava bem cedo para providenciar o café da manhã, antes de ele sair. Fazia isso com alegria, pois era um casal muito abençoado e viviam muito bem. Era uma vida difícil, mas a paz reinava dentre eles. E isso superava qualquer dificuldade. Além de trabalhar no cafezal, eles criavam alguns porcos, patos e galinhas. Essas coisas da roça que vocês já sabem. No pequeno sítio, eles criavam e plantavam laranja, mamão, abóbora e milho. Em uma certa tarde, no dia 16 de março de 1970, o avô do meu esposo saiu a cavalo para ir visitar o seu irmão, que morava a uns 2 quilômetros de distância da sua casa. Ele teria que fazer o percurso em uma rua de trilha bem estreita. Era mato de um lado e do outro. Nenhuma casa por perto. Apenas a trilha e a mata. Já faziam algumas semanas que eles não se viam. E por isso, quando o avô do meu esposo chegou, o horário foi passando sem que o meu avô percebesse, de tanto que eles conversavam. Era noite de lua cheia, e por isso, apesar de não haver eletricidade no local, a estrada estava bastante clara. Ele podia ver tudo nitidamente, por causa da claridade da lua. Eram 10 horas da noite, quando o avô do meu esposo começou o retorno para casa em seu cavalo. Em um certo trecho da trilha, ele percebeu que alguém vinha atrás do seu cavalo, jogando pedaços de pau em cima dele e do cavalo. O cavalo começou a galopar, e aquela coisa continuava jogando os pedaços de pau em cima deles. Quando o avô do meu esposo olhou para trás, viu um monstro muito grande correndo atrás dele e do cavalo. Era um ser que parecia ter corpo de um homem, mas parecia ter a cara de um cachorro. Algo que o avô do meu esposo jamais imaginaria ver ou encontrar no caminho. Aquilo era apavorante. Ele estava em um verdadeiro filme de terror.
Aquele monstro corria atrás deles insistentemente, jogando os pedaços de madeira. O cavalo galopava em uma velocidade máxima, com o avô do meu esposo montado nele. Depois de algum tempo, o cavalo conseguiu alcançar uma certa distância daquele ser pavoroso. E foi então que o avô do meu esposo conseguiu chegar em casa. Estava bastante assustado. Pediu para que a esposa ficasse em silêncio, pois imaginava que aquele monstro pudesse estar atrás dele e pudesse até mesmo invadir a casa. Mas com a graça de Deus, aquela coisa não o seguiu até a fazenda. A família do meu esposo até hoje sempre lembram desse ocorrido e sempre comentam sobre o assunto. Muitos não acreditam nessas histórias, mas essas coisas existem. Preste bastante atenção quando estiver em lugares desertos e noturnos. Você pode estar sendo observado e seguido. Cuidado com a escuridão da noite. Boa noite.